Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se é a primeira vez que me visita, convido a inscrever-se para poder receber as notificações sempre que eu edite um novo vídeo. Convido também a deixar o seu gosto, o seu like e a partilhar com os seus amigos, com os seus contactos e a conversar sobre estes temas com os seus amigos, se acha que isso é de interesse para a sua cultura destes temas que eu costumo abordar nos meus vídeos. Hoje gostaria de continuar este meu comentário sobre a herança espiritual de Bento XVI, reportando-me ao último livro que ele escreveu, mas que só foi publicado postumamente por pedido expresso do Papa Bento XVI ao seu editor Hélio Guerrieri, em que ele lhe pedia que o livro fosse só publicado depois de ele ter falecido, porque não queria despertar, sobretudo nos seus, digamos, entre aspas, inimigos, no campo de alguns sectores da teologia alemã, não queria despertar um ódio assassino, usa esta expressão, porque de facto o seu posicionamento teológico, quer já como teólogo, pelo menos numa última fase do seu magistério, quer sobretudo como cardeal, como bispo, como cardeal prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, quer depois, naturalmente, como Papa, o seu magistério colidia, em parte, com algumas correntes da teologia alemã, particularmente, mas também com a teologia em geral no mundo católico, em que grandes sectores do ensino universitário estavam, digamos assim, influenciados grandemente por um certo modernismo que se havia introduzido na Igreja Católica, na teologia, na Igreja e até, sobretudo nos últimos tempos e até nas últimas décadas, no pontificado do Papa Francisco, se introduziram na teologia e no magistério da Igreja. Ou seja, este modernismo era pautado sobretudo pelo tema da atualização, do aggiornamento, que era um dos temas principais do Concílio Vaticano II, atualizar-se, a Igreja atualizar-se, segundo uma expressão que ficou conhecida do Cardeal Martini, a Igreja estava 200 anos atrasada a respeito dos tempos modernos. É interessante que esta linguagem de estar a Igreja atrasada nos domínios da exegese, nos domínios da teologia e, sobretudo, também nos domínios da moral, de que a Igreja estava atrasada a respeito do mundo. Ainda há dias, numa conversa que tive com um bispo, que por sinal também era núncio apostólico, ele mesmo me disse a mesma expressão de que a Igreja estava atrasada a respeito do mundo e por isso todo o trabalho na Igreja, seja do magistério, seja da pastoral, seja da teologia, deveria ser de adaptar-se, de atualizar-se para que não continuasse a estar atrasada a respeito do mundo. Ora, o Papa Bento XVI, no seu magistério, destacou-se desses ramos da teologia e, sendo um teólogo alemão, não é? Pautava o seu magistério pela fidelidade à doutrina da Igreja em termos dogmáticos e morais que ela sempre defendeu ao longo dos seus 2000 anos de história. Este livro é particularmente interessante porque um dos capítulos que ele trata, e trata praticamente só dos textos que o Papa Bento XVI produziu no tempo em que viveu
no mosteiro de Santa Maria, no Vaticano, dos textos que ele produziu e não publicados durante esse tempo de retiro espiritual, como ele dizia, ser um tempo em que ele se preparava para a última viagem. Achei muito interessante ele dizer esta expressão: vou reservar os últimos anos para me preparar para a última viagem. Isto fez-me pensar porque, na realidade, todos nós devíamos estar nesta atitude de nos prepararmos para a única viagem, para a última viagem, para a última etapa da nossa existência, que deveria ser. Esperemos que o seja. Eu próprio aplico muitas vezes essa expressão em mim próprio, uma vez que me encontro já nesta fase conclusiva da minha docência universitária e que, portanto, os outros anos, os anos que me restam, sejam também com o Papa Bento XVI a preparar-me para a última viagem. Mas um dos capítulos que ele trata neste livro é sobre o sacerdócio, porque, sobretudo no Sínodo da Amazónia, em 2019, pairava a ideia de, em virtude da Amazónia, do pouco clero que teria para aquela expansão enorme territorial, de o sacerdócio ser reconvertido no sentido de ser possível a ordenação de homens casados e, portanto, estamos já a abrir uma brecha para a abolição do celibato e por isso ele sentiu a necessidade de escrever um texto sobre o sacerdócio, de certa maneira, na continuidade da doutrina do sacerdócio do Concílio Vaticano II, tanto no decreto, tanto na Lumen Gentium, quando trata da hierarquia dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos, mas também expandir e, de certa maneira, completar essa doutrina do Vaticano II, que, a respeito dos presbíteros, tem um decreto sobre a ordem dos presbíteros e o Papa Bento XVI considerava que o Concílio Vaticano II, tanto sobre os bispos como sobre os presbíteros, desenvolveu uma teologia nobre, de grande alcance, mas que precisava, no contexto do que aconteceu depois do Concílio Vaticano II, sentia a necessidade de precisar melhor alguns pontos, tanto do ponto de vista exegético como do ponto de vista teológico, dogmático. E em 2019, perante o Sínodo da Amazónia e da eventual abertura do sacerdócio a homens casados, viri probati, como se diz, eventualmente até a abolição do celibato, o Papa Bento XVI achou que precisava de tocar alguns pontos, nomeadamente o celibato, para salvaguardar a grande tradição espiritual e teológica do sacerdócio católico, como desde sempre foi guardado pela Igreja. Pronto, esta obra, e concretamente neste ponto, ele sentia que, e noutros pontos, mas neste particularmente, sentia que se fosse publicada em vida, despertaria esse ódio, essa raiva, se é possível usar esta expressão entre cristãos e entre católicos e entre teólogos, e não queria submeter-se, expor-se a essa situação. E por isso a obra surgiu depois da sua morte e foi publicada ainda no mês de janeiro, e agora tenho essa obra nas minhas mãos, que quero ler com muito gosto e com muito proveito, porque de facto o sacerdócio está no cerne do mistério da Igreja e no cerne do catolicismo. Mesmo há dias, nessa conversa com esse bispo e núncio apostólico, eu senti
que estava em presença de uma pessoa, de uma personalidade de grande responsabilidade na Igreja, mas que estava profundamente alinhada nesta teologia modernista, em que reduz a essência do cristianismo à fé, perdendo o sentido da história já no interior da própria história da salvação, que é a narração bíblica, a história da salvação, e depois a teologia e o magistério é o comentário a esta história salutis, a história da salvação, reduzindo tudo à fé, quase num sentido protestante, que permitiria depois a história na sua sucessão. Ele desacreditava, por exemplo, o segundo milénio como se fosse insignificante ou como se fosse, de certa maneira, a deturpação da beleza do Evangelho nos primeiros tempos. No fundo, aquela ideia de que a Igreja, depois de Constantino, ou depois até dos Evangelhos, foi uma sucessiva distância e empobrecimento e deturpação, que é o que de facto defende alguns autores da teologia protestante. Por isso, este livro, no fundo, é um testamento espiritual, como de resto o subtítulo da obra é. E é muito interessante registrar o seguinte: ele começou o seu magistério como professor de teologia, publicando uma obra que é A Iniciação ao Cristianismo. E agora, nesta obra póstuma, publicada depois da sua morte, ele dá como título o que é o cristianismo e depois quase um testamento espiritual. A riqueza, portanto, do legado espiritual do Papa Bento XVI é notável. Eu gostava de me fazer eco dessa riqueza teológica também, apontando para alguns temas que ele tratou e que deu como títulos e que nos próximos vídeos, se Deus quiser, poderia aproximar. É que nós vivemos, de facto, num período da nossa história sublime, porque é o nosso, em que podemos dizer, como ainda há dias li um artigo num dos nossos jornais Expresso, em que dizia o catolicismo está nos seus mínimos históricos. Nos seus mínimos históricos. E nestes mínimos históricos em que o catolicismo se encontra, em que a Igreja se encontra atacada por toda a parte, com ataques e com, digamos assim, inimigos no interior da própria Igreja, como de resto o Papa Bento XVI o disse, ainda como cardeal, nos discursos aos consistórios aos cardeais, quando ainda era cardeal, na iminência de ser o Papa, em que o inimigo da própria Igreja está no interior dela mesma, em que de facto é uma época em que surge o lugar dos leigos na Igreja, não apenas no sentido em que falava o Concílio Vaticano II, mas os leigos na Igreja que são os defensores da fé, uma vez que a hierarquia está, de certa maneira, empobrecida. E, de facto, em canais que eu tenho seguido, tanto na Itália como nos Estados Unidos, são os leigos que assumem o seu papel de defensores da fé. E cá está, é a base, é o povo de Deus, que os modernistas defendem que sejam os leigos a tomar parte, não é? O Papa Francisco fala na inversão da pirâmide, mas neste caso são os leigos que assumem a vanguarda de defender a ortodoxia da fé, aquilo que sempre a Igreja acreditou desde o princípio até hoje. Eu podia dizer, usando uma linguagem patrística, que a Igreja vive hoje a fase da lua nova. Quase não se vê, mas estão presentes as sementes que darão origem a um novo início, que a providência divina mantém no seu segredo misterioso. Peçamos ao Senhor a sua graça e a sua assistência, e sejamos nós participantes desta semente que dá início a um novo mundo, uma nova fase importante da história, na fidelidade ao seu ser. Muito obrigado pela sua atenção. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.